cristão pode ir ao carnaval? Existe uma pergunta que circula nos comentários, nas conversas de bar, nas reuniões de família. Uma pergunta que incomoda, porque toca em algo que muitos preferem não examinar. Jesus iria ao carnaval? E antes que você responda rápido, é claro que iria. É só uma festa cultural. Deixa eu ser mais preciso sobre o que realmente estamos discutindo. Não faça a provisão da carne. Quando a Bíblia fala de carne, muita gente pensa em corpo, em academia, em músculos. Mas não é disso que estamos falando. Carne, na linguagem bíblica, é algo muito mais profundo. É aquela parte de que você quer prazer sem limite. É o impulso de apagar a consciência por algumas horas. É a vontade de curtir agora e pensar depois. É a natureza velha, aquela que todos carregamos, pedindo permissão para sair do controle. E é exatamente aqui que entra Gálatas 5. Paulo não está fazendo poesia, ele está avisando. Ele lista as obras da carne com uma precisão que incomoda. Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, iras, ambições, divisões, partidos, invejas, bebedeiras e orgias. E depois de toda essa lista, ele fecha com uma frase que pesa. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é uma ameaça, é uma consequência. Então deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas que exige honestidade. Se a festa inteira é construída para empurrar você em direção à liberação, ao exagero, à ausência de regra, isso conversa com o espírito ou com a carne? Toda festa tem uma lógica, e o carnaval, historicamente, sempre girou em torno de uma ideia muito clara: um tempo de inversão, o mundo ao avesso, o período vale tudo. Na tradição europeia, era um momento em que as classes sociais se misturavam, onde o servo podia zombar do senhor, onde as normas eram suspensas. Na tradição brasileira, essa inversão se transformou em algo ainda mais intenso: a liberação total dos impulsos, a suspensão temporária da consciência. E não precisa ser especialista para perceber o padrão. Quando alguém diz "é só uma festa", geralmente está querendo dizer algo mais profundo. É o único momento que eu me permito. É o único momento que a carne pode falar alto sem ser interrompida. Só que aí vem a pergunta que corta fundo: isto é uma brincadeira ou é um ambiente montado para você desligar o freio? Porque aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Pecado não chega com tridentes e chamas. Pecado chega manso, com justificativa pronta. Relaxa, Deus entende, eu tenho controle, todo mundo faz. E quando você percebe, já está defendendo coisas que antes te davam vergonha. Já está normalizando comportamentos que antes você reconhecia como problemáticos. E aqui é impossível fugir de Romanos 13, versículo 13 ao 14, onde Paulo escreve para uma comunidade que vive em Roma, uma cidade famosa por seus excessos, suas festas, sua cultura de prazer. E ele diz: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em desonestidades e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Em português claro, sem rodeios, isso significa: não alimente a carne, não monte o cenário e depois finja que caiu sem querer. A expressão fazer provisão para a carne é poderosa. Significa: não prepare o ambiente, não organize as condições, não crie as circunstâncias para que a carne possa se manifestar. Deixa eu ser bem direto. Se você escolhe um lugar que é conhecido por estimular o pior da carne e você diz "eu sou forte", isso pode ser fé genuína ou pode ser soberba disfarçada de fé. A diferença está na honestidade. Aí sempre aparece o argumento campeão:
vou, mas eu não faço nada. Então deixa eu fazer uma pergunta sem fugir. Você vai pra quê? Para ficar em volta do fogo dizendo que não queima? Porque tem uma verdade que a maioria ignora e que a psicologia confirmou há muito tempo. Tem coisa que não te vence no primeiro minuto. Ela te vence na exposição, na repetição, no normalizar. Você não precisa cair para ser afetado. Basta estar presente, observando, absorvendo, permitindo que seus padrões sejam redefinidos lentamente. E a Bíblia fala disso sem delicadeza em Pedro 4, versículo 3. Basta o tempo passado para ter desfeito a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez, banquetes, bebedeiras e abomináveis idolatrias. Repare na palavra basta. Significa já deu, chega. Ele não está falando só não faça. Ele está falando não volte para o ambiente que te puxava. Não porque o ambiente é pecado em si, mas porque o ambiente tem poder sobre você, quando você ainda não tem poder sobre si mesmo. Então agora eu vou te entregar o critério que prometi. 3 perguntas. Responda com sinceridade. Primeira pergunta: isso alimenta o quê? Carne ou espírito? Se a festa exige que você apague sua consciência para curtir, se você precisa desligar para aproveitar, isso está mais perto da carne do que do espírito. Segunda pergunta: eu preciso disso para me sentir livre? Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Liberdade que depende de excesso não é liberdade, é vício com maquiagem. Liberdade verdadeira é poder dizer não quando todo mundo diz sim. É o poder de estar presente sem precisar se perder. Terceira pergunta: minha presença ali é testemunho ou é desculpa? Eu estou indo para ser luz mesmo? Para transformar o ambiente? Ou estou indo para negociar limite e depois chamar isso de equilíbrio? Porque Jesus enfrentava lugares de pecadores, sim, mas ele não se misturava, ele se destacava. Sua presença mudava o ambiente não mudava, apenas ele. E agora vou colocar um versículo que muita gente tenta ignorar, mas ele está na Bíblia. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Leia de novo, com calma. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a pergunta fica simples, mas profunda. O que você está buscando no carnaval? Passa ou permanece? O prazer daquela noite, daquela música, daquela atmosfera, ainda estará com você daqui 10 anos? Ou será apenas mais uma memória que construiu e dissolveu, mais um momento que construiu nada? E agora vou te fazer um último corte, sem rodeios. E se o problema não for o carnaval em si, e sim o que ele revela em você? O que ele acorda quando você chega perto? O que ele normaliza quando você participa? O que ele faz você defender quando alguém questiona? Porque no fim do dia, a pergunta não é: dá pra ir e não pecar? A pergunta é: por que você quer ir tanto? E esta resposta, se você for honesto consigo mesmo, costuma denunciar quem está no comando, Cristo ou a carne. Então volta para a pergunta do começo. Jesus iria ao carnaval? Ele andava com pecadores, sim, mas ele não ia para ser moldado pelo ambiente. Ele ia para transformar. Sua presença era incômoda, sua luz era inconfundível. Ele não se misturava, ele se destacava. E agora eu te devolvo a pergunta, sem maquiagem: cristão pode ir ao carnaval? Se você precisa desse ambiente para ser feliz,
e isso alimenta a carne e apaga sua consciência, se sua presença não transforma nada, mas apenas se dissolve no meio, a Bíblia já deu a resposta. Se este tema despertou sua curiosidade e você quer se aprofundar ainda mais, deixei o meu livro ensinando como você pode destravar a sua vida com histórias sábias da Bíblia. Tudo isso no link da descrição. Lá você encontra referências bíblicas detalhadas que destravam a sua vida. E se este conteúdo te ajudou a ver essa história com novos olhos, deixe o seu like, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!